Olá, João Morando, estamos começando mais uma aula aqui no nosso canal. Antes de tudo, você já sabe como funciona, se inscreve no canal, deixe seu like lá, deixe seu comentário e responda assim que possível. Bem, falamos na nossa aula passada sobre o setor da economia que não produz mercadorias, que é o setor terciário, englobado do transporte, do comércio e da prestação de serviço. Agora a gente vai ter uma aula para falar de cada um. Que felicidade, hein? Que satisfação, aspira. Então, primeiro, vamos falar dos modais de transporte. Então, nós temos aí os diferentes modais de transporte. Entre as atividades do setor terciário, o transporte merece destaque. Isso ocorre porque, além de levar passageiro todos os dias aos mais diversos locais, inclusive para além do local de origem, para outros municípios, estados e mesmo países, essa atividade é responsável pelo transporte das mercadorias que nós consumimos no nosso dia a dia. Então, aqui a gente tem um desenho aqui dos principais meios de transporte, ó. O rodoviário, o ferroviário, o aéreo, o hidroviário e a gente tem o que a gente vai ver hoje, o rodoviário. No Brasil, segundo a pesquisa anual de serviços feita pelo IBGE, as atividades de transporte, serviços auxiliares ao transporte e correios lideraram os ganhos do setor em 2019, tamanha importância dessas atividades para a economia de nosso país. Então aqui a gente tem algumas categorizações aí. Por exemplo, hoje você já tem diferentes modais de transportes, né? Aqui você tem o VLT, o veículo leve sob trilhos. Aqui um exemplo lá do Alexandria, no Egito. Mas se você for no centro do Rio de Janeiro, também tem lá um VLT. Você pode pegar o exemplo da rodoviária para o aeroporto rodoviário. Você pode pegar ali para a região central ali da cidade para ver ali as atrações turísticas. Vixe, só de ouvir falar dá até um arrepio, cê é louco. Este modal, geralmente, ele é movido de energia elétrica que pode ser obtido, por exemplo, de fontes de energia renovável. Ou você já tem, inclusive, ônibus elétrico, um monte de avanço aí. Transporte hidroviário de passageiros sobre o Rio da Prata, em Colônia, no Uruguai. Então, são as balsas que levam, atravessam o Rio Uruguai, o Rio da Prata, entre o Uruguai e a Argentina ali, por exemplo. Já fiz esse passeio, é muito bacana. Eu sou rica! O transporte... Estação de trem Lagos, na Nigéria. Então, um transporte ferroviário é um transporte de massa que oferece um custo menor para transportar mercadorias e passageiros comparado ao transporte rodoviário. E temos também aqui, o aeroporto em Istambul, onde mostra ali o transporte aéreo de passageiros, que é importante para longas distâncias, porque o custo do avião é muito alto. Então, o transporte de mercadorias para o avião é muito pequeno, por causa do custo, assim como de pessoas também devido ao custo. Então, geralmente você faz viagens muito longas. Ou transporte de cargas por avião só acontece quando for caso bastante específico, já que as empresas procuram outros meios de transporte para suas mercadorias, porque o de avião é bastante elevado. A evolução tecnológica do meio de transporte de carga, isto é, tanto de matéria-primas quanto de produtos industrializados que nós consumimos, provocou grandes mudanças em todos os setores da economia, com transportes mais rápidos e baratos no desenvolvimento tecnológico do transporte nos últimos séculos. Assim foi possível instalar fábricas longe da produção de matérias-primas e dos centros consumidores. Observe exemplos do meio de transporte de carga, vamos ver aqui. Produção, não era para ter alguma coisa aqui de exemplo de transporte de carga, não? Não, se você botou o slide e logo na sequência falar que não tem o exemplo, cadê a porra do exemplo? A interligação dos meios de transporte de carga é importante para garantir que as mercadorias cheguem ao seu destino com rapidez e segurança. Já existe até uma área que faz esse estudo para diminuir esses custos e garantir a segurança das mercadorias que cheguem aos mercados consumidores ao seu destino final, chamado de logística. É uma área até que o pessoal fala que dá grana. Os processos que envolvem diversos modais de transporte e armazenamento das cargas, sejam elas matérias-primas ou outros produtos, dos locais de produção até o mercado consumidor, são chamados de logística. Então, logística envolve toda essa parte desse estudo, né, para entregar com rapidez e segurança, no menor custo possível, a mercadoria para o seu destino final. Tem uma galera que fala que isso dá dinheiro, hein? Como assim? Não entendi. Aqui vamos a alguns dados interessantes. Os países com a melhor logística em 2018, segundo o Banco Mundial. A Alemanha, obviamente, país de primeiro mundo, todo mundo loiro, de olho azul, lindos e maravilhosos. É bicha. Países Baixos, também fica fácil, porque não tem morro, não tem nada, né? Bélgica, idem. Reino Unido, faz sentido, Reino Unido, né? Um país ali que sempre investiu em transporte desde a Revolução Industrial. E Singapura, que é fácil ter uma logística em Singapura. Singapura é uma cidade. Todos os países europeus citados, menos Singapura que fica na Ásia, têm longa história no comércio e na navegação e são países de industrialização antiga. Singapura, em contrapartida, que não fica na Europa, fica na Ásia,
É um país de industrialização recente que investiu muito na atividade logística, ganhando grande destaque entre os países asiáticos. Mas é um país pequeno fica fácil. Não sei de onde que o Banco Mundial tira que Singapura é bom. O país é pequeno, o país é uma cidade aquela merda. Que louco, tio! As palavras, mestre, as palavras, passa. Aqui nós temos algum exemplo, ó. Navio carregado de contêineres de mercadoria no município de Navegantes, no estado de Santa Catarina. Ao fundo você vê o Porto de Navegantes, galera de Navegantes aí em Santa Catarina, feliz de ser sendo citado numa videoaula de geografia. As 44 pessoas que tá lá. Ah, tá de sacanagem, né? Com infraestrutura portuária que faz parte ali da atividade de transporte de cargas pelos navios, utilizando os contêineres, etc. Carregamento de avião de carga no município de Campinas, no estado de São Paulo. O Porto de Viracopos, que fica em Campinas, é o principal aeroporto ali de transporte de cargas, né? Acontece ali na cidade de Campinas. Gasodutos em Katowice, na Polônia, né? A galera aí da Polônia, de Katowice, que assiste a minha aula. Era isso? Utilizado para transportar líquidos como petróleo, gases, como gás natural. Então você tem o transporte dutoviário, então aqui a gente tem o transporte hidroviário, o transporte dutoviário, o transporte aéreo e aqui o transporte ferroviário, né? Transporte ferroviário de cargas em Melitopol, na Ucrânia, que provavelmente foi destruído pela guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Os trens de carga geralmente são movidos a óleo diesel, combustível derivado do petróleo. Temos aí a utilização do diesel, porque é que consegue gerar potência no motor a combustão para transportar uma grande quantidade de cargas aí. Então, mas cadê o transporte rodoviário de cargas? Né? A gente citou o hidroviário, o dutoviário, o ferroviário e o aéreo. Faltou o transporte rodoviário de cargas aí, mostrando o outro lado, outro setor, outra parte do setor de transporte aí. Ficou faltando em produção. Vamos dar uma caprichada mais na aula aí, porque tu tá devendo, porque, né? Sabendo, né? Encerramos nossa aula, tá? Ficamos aqui por hoje. Volto a afirmar que eu falei no início da aula. Se inscreva no canal, deixa o like lá, deixa o comentário e até a nossa próxima aula.